Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Se coloque de pé, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de missões hoje. Amém, queridos? Feche os teus olhos e coloca a mão sobre o seu coração neste momento. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai, por este culto de missões, pela vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está nessa noite, Deus. Espírito Santo, que a tua palavra, Senhor, venha falar em cada coração que aqui está nessa noite, Espírito Santo. Que nós possamos sair das nossas casas, Deus, para estar nessa noite deste culto de missões, com o tema azul, Jesus cura. Que nós venhamos para essa igreja, Senhor Jesus, e que venhamos a ser curados pelo poder do teu nome. Que em nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ti, meu Pai. A única coisa que pode nos trazer paz neste mundo, em meio a este deserto que nós estamos vivendo, em meio, Pai querido, a esta pandemia, Deus, em meio a essa situação que cada um de nós vivemos, a única coisa que pode nos trazer paz é o Senhor Jesus, que carregou os nossos pecados, as nossas enfermidades, lá naquele madeiro, que foi moído, que sofreu, que passou por milhões. Senhor Jesus, obrigado, Jesus, porque se não fosse a morte do Senhor ali naquela cruz, hoje nós não estaríamos aqui te servindo e sentindo a tua presença, Pai. Que possamos dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração neste culto de missões, neste culto de cura, Senhor, ao menor e ao maior que aqui está, as crianças que aqui estão, Espírito Santo de Deus. O Senhor venha trazer cura, Senhor, nessa noite. 51:17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Amém, queridos? Irmãos, que nessa adoração que nós estamos nessa noite, nós vamos a entrar diante da presença de Deus com um coração contrito, um coração quebrantado, um coração arrependido, porque a palavra de Deus diz que Ele não despreza. O homem pode desprezar, Adriana, Fábio, Glauber, Aline, Nath, Luiz Carlos, Vanessa, Aline, Andréia, mas Deus não despreza um coração quebrantado. Muitas das vezes, o ser humano perdoa, ou vice-versa, Deus perdoa, o ser humano não perdoa, ou o ser humano perdoa, mas Deus está ali, porque a gente tem que se chegar primeiro diante da presença de Deus e confessar os nossos pecados. Mas quantas vezes que Deus perdoa os nossos pecados, mas o ser humano, o humano, fica apontando o dedo: olha como que era a sua vida no passado, olha, você bebia, olha, você fumava, olha, você tinha essa vida, hoje você está no altar, hoje você está dentro da igreja, servindo a Deus. Quem é você para você estar diante da presença de Deus? Meu querido, a Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço por mim e por você, e os nossos pecados foram lançados no mar de esquecimento. Sabe por quê? Porque quando a gente já chega diante da presença de Deus com o coração contrito, quebrantado, Deus, Ele não despreza, Luiz Carlos. O homem pode desprezar, mas o que mais importante é que Deus não despreza. E Deus nessa noite, Ele tem cura para a sua vida. Deus nessa noite tem restauração, tem renovo para você nessa noite. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos neste momento, que você colocasse a mão sobre o seu coração e que você adorasse a Deus nessa canção que vai ser entoada nessa noite, que você desse o seu melhor para o Senhor. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que há tempo e há fora de tempo nós temos que dar o nosso melhor para Deus, porque Deus tem cuidado, porque Deus tem sustentado a nossa casa, porque Deus tem nos dado força, Luiz Carlos, porque Deus tem cuidado de nossas vidas, e nós temos que dar o nosso melhor louvor para Ele. Nessa noite, dê o seu melhor louvor para o Senhor, amém?
Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para, Deus não para, não. Deus não para, Deus não para. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Deus não para, Deus não para, não. Deus não para, Deus não para. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, esse é quem tu és, esse é quem tu és. Caminho no deserto, irmãos. Quantas das vezes que nós entramos em um deserto de nossas vidas, às vezes financeiro, às vezes familiar, às vezes espiritual. Mas uma das coisas que eu aprendi, sabe o que é? Que no deserto é onde mais a gente vê Deus. Glória a Deus. Quando a gente está no palácio, nós não vemos tanto Deus. Por quê, irmãos? Se a gente for ver Davi estava ali no palácio, desapercebido, passeando. De repente, ele olha para Betseba tomando banho, nua, e ele deseja Betseba. O que ele faz? Ele cai em pecado, ele sai do propósito de Deus. Quando nós estamos na zona de conforto, muitas das vezes nós distanciamos do propósito. Quando nós estamos às vezes com dinheiro no bolso, nós distanciamos, paramos de orar, paramos de adorar, paramos de buscar a face do Senhor. Mas quando a gente entra no deserto, a gente vê Deus, sabe por quê? Porque a gente vai buscar um socorro nele. Uma das coisas que nós temos que aprender é o quê? Há tempo de deserto ou não tempo de deserto, nós temos que buscar a face do Senhor. Há tempo de luta ou tempo de paz, nós temos que buscar a face de Deus. Mas no deserto, sabe uma das coisas que eu lindo, que eu acho? 14 anos que eu sirvo a Deus, no deserto é onde eu vi água sair da rocha, coisas que às vezes eu tinha objetivos para me alcançar, sonhos, projetos, com o meu ganho financeiro, com o meu salário que eu sustento a minha casa, eu não tinha condições para me alcançar alguns sonhos. Só que quando eu estava no deserto, Deus fazia chover água, sair água da rocha, e eu conquistava sonho, porque o meu dinheiro não conseguia conquistar. Porque a gente aprende uma coisa, que quem provê todas as nossas coisas, nossas vidas, é o Senhor. Quem cuida de mim e de você, é Deus que cuida da gente. É o Senhor que sustenta a nossa casa. É o Senhor que Ele cuida quando a gente está no deserto. Só que nós temos que aprender uma coisa: deserto é para adorar, é para glorificar a Deus, e é para estar na posição aonde que Deus falou. Não saia, mesmo que o deserto esteja às vezes difícil, não se distancie do propósito, porque o deserto, meu querido, o Senhor está conosco, caminhando lado a lado. Ele está comigo e com você no deserto. Ele está comigo e com você quando as coisas estão bem na sua casa. Só que a diferença nós estamos buscando, estamos com Deus no deserto, ou nós estamos com Deus quando as coisas estão tranquilas? Qual que é a sua vida? Como que você tem vivenciado? Tem pessoas que só vêm para a igreja quando as coisas estão apertadas. Tem pessoas que só vai orar quando as coisas estão apertadas. Tem pessoas que só vai adorar quando as coisas às vezes estão apertadas. Agora tem pessoa que só vem para a igreja, ao contrário, quando as coisas estão bem. Quando está tudo em paz na casa, a igreja está vindo.
Quando está tudo tranquilo, dinheiro no bolso, a conta, as contas sendo pagas, o alimento, está tudo bem, a gente vem para a igreja. Só que tem pessoas que quando a luta vem, meu querido, tem pessoas que não vêm para a presença de Deus. Aí está o posicionamento. Deus está com você no deserto e Ele está com você quando você está fora do deserto. Você está na bênção. Só que a diferença, nós estamos com Deus no deserto e nós estamos com Deus no tempo da bonança. O segredo é estar com Deus o tempo todo, porque Jesus disse assim, que Ele foi para o Pai, mas Ele deixou o Consolador e Ele está conosco até o fim. E eu e você, vamos estar conosco com o Senhor até o fim? Até o último inimigo de nossas vidas, que é a morte, a gente vai estar com Deus? Combatir o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé? Nós vamos estar com Deus e vencer e receber aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Nós estamos estar com o Senhor até o fim de nossas vidas. Até a minha vozinha que vem nessa idade, que vem para a igreja e vem aqui buscar e adorar a Deus, será que a gente vai estar com o Senhor? Tem pessoas que encontram com o Senhor só no fim da vida. O meu avô conheceu o Senhor no fim da sua vida, teve a sua vida inteira, 87 anos, para aceitar Jesus e para servir a Deus. Só que ele foi aceitar só no momento da enfermidade, só no momento de dor da vida dele, que Deus tratou no seu coração. Aí Jesus foi, agora o fruto eu vou recolher, porque talvez amanhã ele não esteja preparado, talvez amanhã ele não esteja mais na igreja. E aí, meu querido, você vai estar com Deus até o fim? Vai esperar chegar até o último, o inimigo, que é a morte? Que nem aquele ladrão da cruz, quando estava prestes a morrer, ele se arrepende dos seus pecados, ele fala para Jesus, ele reconheceu que era o verdadeiro Deus, e Jesus olhou para ele e falou assim, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Não importa se você tem uma vida cheia de pecado, às vezes você chegou até o fim, hoje a sua vida, meu querido, ela pode ser mudada pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é Deus que muda histórias. Amém, queridos? Adore ao Senhor e glorifique a Deus neste momento. Deus é o melhor, que Deus quer curar a tua coração amargurado muitas das vezes, curar o teu medo. Sonhos coloridos destruir. Eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar. Foi o que decidi. Não vou mais sofrer. Aleluia, Deus. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Ei, minhas lembranças, cura o meu altar. Comecei a chorar, caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Ei,
Senhor curar, às vezes, o nosso passado. O passado tem como você voltar atrás? Não tem como. É a mesma coisa que a palavra lançada, a flecha lançada. Tem como você lançar a palavra e você pegar assim, Glauco? Opa, não. Tem como você lançar a flecha e você depois pegar a flecha? Só em filme, né, irmão? Em filme a gente vê às vezes umas coisas, mas é tudo vontade, né? Só que Deus, Ele que é aquele que cura o nosso passado. Às vezes, Vanessa, a gente vem para a presença de Deus e a gente pensa assim: por que a gente não foi servir a esse Deus há muito tempo atrás, não foi conhecer esse poder de Deus? Este Deus que cura, esse Deus que liberta, este Deus que restaura. Por que eu fui encontrar com o Senhor Jesus só hoje? Assim como Paulo, que teve um encontro com Jesus verdadeiramente, e ele caiu do cavalo. Aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, ele não aguenta, irmãos, o tamanho que é a glória, que é a presença de Deus, e as coisas mudam na vida do homem. Mas a gente pensa assim: por que eu passei tanta coisa na minha vida, e só hoje que eu fui tomar um posicionamento de algumas coisas na minha vida? Por quê? Porque existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, meu querido. Só que de uma coisa eu sei: desde o ventre, irmão Fábio, você já é escolhido de Deus dentro da sua mãe. Desde o nosso ventre, quando nós somos gerados, como está ali na barriguinha da Vanessa, essa criança sendo gerada, já é escolhida pelo Senhor. O Senhor já havia um propósito em nossas vidas. Só que, às vezes, nós não queremos a Deus. Às vezes existe o tempo determinado para todas as coisas. Às vezes fechamos nossos corações, deixamos nosso coração de pedra. Como eu, um dia quando eu fui conhecer o Senhor, falei: nunca mais que eu piso numa igreja evangélica, porque o pastor falou tudo na minha vida. Só que eu não entendia que não era o pastor, meu amigo não tinha contado o pastor. Era o quê? Era o Espírito Santo de Deus me chamando. Só que eu estava fazendo o quê? Resistindo o chamado de Deus. E o chamado, meu querido, nós não podemos resistir, sabe por quê? Porque não tem como correr de Deus. Só que às vezes nós se deparamos em algumas situações de nossas vidas, que nós estamos como aquele cego Bartimeu, que a nossa visão está, às vezes, fechada, as nossas visões estão, às vezes, não conseguimos enxergar um palmo de nossas vidas à frente. Só que nós temos que crer no Deus, que Ele pode todas as coisas naquele que nele espera. E às vezes o propósito de Deus é que nós tenhamos no deserto, para a gente ter um encontro verdadeiro com Deus. Porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, irmãos, tem como você sair dessa igreja, se afastar do propósito? Aquele que conhece o Senhor Jesus, irmã Andréia, tem como você não deixar de vir no culto de domingo e adorar o Senhor? Aquele que conhece o poder de Deus, Luiz Carlos, tem como você não vir na presença de Deus? Você pode até não vir um culto, 2 cultos, você pode até ficar uma semana sem vir na igreja, mas sempre vai ficar aquele incômodo dentro do seu coração. Por que eu não fui no culto? Como é bom sentir a presença de Deus, como é bom estar na casa do Pai. Aquele que conhece o poder de Deus, irmão, ele se apaixona pela pessoa do Senhor Jesus, e ele nunca mais ele quer alargar. Mas aquele que conhece o verdadeiro, irmão, aquele que vem aqui só para buscar as bênçãos, só para às vezes as portas serem abertas, recebe a porta e sai da igreja, recebe a cura e sai da igreja. Só que aquele que tem um encontro verdadeiro com o Senhor, meu querido, o amor de Deus nos envolve, nos constrange. Sabe por quê? Porque este amor, meu querido, não tem como. Mesmo às vezes a gente falha, o pecador errante, o Senhor continua abençoando, cuidando de nossas vidas, abraçando nós, perdoa os nossos pecados. Existe algum Deus, existe algum aí, Buda, Maomé, existe outro Deus aí, que é esse Deus que nós servimos, né? Nós estávamos conversando até ontem sobre isso, sobre outros deuses. O Senhor Jesus, irmãos, Ele é o único, poderoso, lindo. Este é o único, mas não tem como a gente servir a outro Deus. Este Deus, Ele é o único, Ele é o melhor. Então eu quero que você curva sua cabeça neste momento, que você fale assim como o cego Bartimeu, que você adore ao Senhor e que você diga que Ele pode todas as coisas, amém? Como Bartimeu, eu preciso de um milagre, e só o Senhor pode fazer. Você que precisa de um milagre,
Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre. Sem ti eu sou tão frágil. A tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, tu pode. Você não consegue, Deus pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. O que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abre as mãos para receber o meu milagre, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Vamos para receber. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O que eu não posso fazer, Senhor, o que eu não posso fazer, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Pai, você pode fechar os teus olhos neste momento? Você dizer que o Senhor é santo? Você pode dar uma palavra de agradecimento para o Senhor? Porque o Senhor tem cuidado da tua vida? Porque o Senhor tem sustentado a tua vida? Talvez as coisas não estão como você planeje. Talvez as coisas não estão como você queira, mas de uma coisa tenha certeza: você está com suas mãos aí, você está com seus pés, você veio para a igreja, você está com a sua voz aí para você falar. Dá um glória a Deus, porque tem pessoas que estão na cadeira de roda,
tem pessoas que não podem falar, tem pessoas que estão nos hospitais com uma enfermidade, com câncer. Ei, meu querido, a gente não vem para a igreja, não é cemitério, não é velório, não. A igreja é lugar da gente abrir nossa boca e adorar ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Quantas pessoas, meu querido, que queria estar no seu lugar, estar sentado nessa igreja, mas não pode, está no hospital, está no leito. Quantas pessoas que queriam estar na vida que você tem hoje, mas está passando às vezes por necessidades maiores que vocês, às vezes está numa cadeira de roda, não pode andar. E às vezes a gente reclama tanto da vida, reclama disso, reclama daquilo, murmura disso, murmura daquilo. Eu não tenho o carro que eu conquistei, eu não tenho a casa que eu conquistei, o emprego que eu queria. Ei, meu querido, tem muitas pessoas que estão passando fome nas ruas, tem muitas pessoas que estão desesperadas, presos nas drogas, na bebida. Ontem em Taubaté, jovens morreram na praça Vida Santa Terezinha, por causa de balada, por causa às vezes de bebida, por causa de droga. Você está aqui nessa igreja, Jesus te libertou das drogas, da bebida, do álcool, da prostituição. Ei, agradece e dê louvores ao Senhor. A palavra de Deus diz assim, que nenhuma condenação há no que os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne do seu passado, mas que andam segundo o Espírito. Você está aqui nessa igreja, você está andando segundo o Espírito. Não deixe o diabo condenar e acusar a tua mente, meu querido. Você é livre para você adorar o Senhor. Adore ao Senhor nessa noite, meu querido. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Traçado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, e mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que nele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas no tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor.
nome do Senhor. Se coloque de pé, queridos. Abra comigo a palavra de Deus em Lucas 5:12. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Pode se sentar, Rosalinho, gosto. Quem achou e dá um glória a Deus. Quem não achou ainda fala misericórdia. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas disse-lhe: vai, mostra ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém ele retirasse para os desertos e ali orava. Pode tomar seu assento, meu querido? Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, eis aqui as nossas vidas, diante da tua presença, Pai. Aquele que entrou aqui nessa noite, talvez enfermo, a sua alma está enferma, o seu coração está enfermo, talvez o seu sentimento, as suas emoções, que o Senhor venha trazer cura nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, meu Pai querido, trazer libertação, que o Senhor venha curar a mente, que o Senhor venha curar a alma, que o Senhor venha curar o coração. Espírito Santo de Deus, eis aqui as nossas vidas diante da tua presença, Pai. Eis aqui a tua palavra. Fala conosco nessa noite, Deus, segundo o desejo do seu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quantos aqui conhecem aqui a cura do leproso? Vendo suas mãos. Quem não ouviu essa passagem ainda? Levante as mãos. Quem não ouviu ainda? Amém. Irmãos, aqui fala sobre a cura de um homem que ele estava cheio de lepra. O que significa lepra na Bíblia, pastor? Lepra significa pecado. Quando as pessoas tinham lepra, o que acontecia? As pessoas eram o quê? Distantes das sociedades. Por quê? Por causa, para não contaminar as outras pessoas. Quantas das vezes que a sociedade, às vezes, querem nos distanciar, às vezes, do propósito que Deus tem para as nossas vidas, e a sociedade nos exclui. Você vem para a presença de Deus, às vezes por causa, às vezes, da bebida, às vezes por causa do álcool, às vezes por causa das drogas. E quantas das vezes que as pessoas olham para mim, para você, e falam assim: você é crente agora? Está servindo a Deus hoje na igreja? Como que você era no passado? Você era roqueiro? Você era pessoa que gostava dos forrozinhos da vida, né? Dos axé, dos rock pesado, né, irmãos? Aí vem para a igreja e as pessoas olham assim: você está no altar tocando? Como é que você era no passado? Cabeludo, cheio de pecado, cheio de lepra. A sociedade muitas das vezes nos exclui
por causa da nossa lepra, muitas das vezes por causa do pecado que existe na vida do homem. Mas Jesus é aquele, meu querido, que quando a sociedade exclui a gente, Jesus não exclui ninguém, irmãos. Jesus não desampara ninguém. A Bíblia diz assim: pode a mãe deixar o seu filho, mas o nosso Deus, meu querido, Ele não te deixa só. Muitas das vezes, quando as coisas estão bem em nossas casas, quando a gente tinha a época que tinha a época das vacas gordas, dinheiro no bolso, fazer festa final de semana, churrasco, a nossa casa era cheia. Mas quantas das vezes, quando as coisas apertam dentro de nossas casas, meu querido, quem que vai na sua casa e bate na sua casa para oferecer isso aqui para você? Quando as coisas estão apertadas na sua casa, quem que vai na sua casa oferecer um pacote de arroz, um pacote de feijão e perguntar assim para você: William, como é que estão as suas coisas na sua casa aí? Quando a gente está bem as coisas, a nossa casa está cheia. Mas quando as coisas estão apertadas, aqueles que estão aos nossos lados são os verdadeiros amigos fiéis. Os verdadeiros, irmão. Porque às vezes as pessoas que estão em nossa volta, às vezes quando nossas casas estão cheias, as pessoas estão, sabe por quê? Por amizade, por interesse, por aquilo que você tem para oferecer e dar para o outro. Às vezes, Adriana, a gente tem muitos amigos, só que os verdadeiros são aqueles quando as coisas estão apertadas, quando as coisas estão difíceis em nossas casas, meu querido, quando as tribulações que às vezes nós estamos passando, às vezes nosso casamento, às vezes nossa vida financeira, às vezes nossa vida espiritual, aqueles que estão do nosso lado são os verdadeiros. Eu conversava hoje e falava assim: você tem 10 amigos, 9 são pessoas falsas, pessoas que são por interesse às vezes, que está com você, e só tem um verdadeiro. Eu prefiro às vezes ter um verdadeiro, irmãos. Muitas amizades da minha vida se foram desligadas da minha vida, e às vezes eu e a pastora olhamos assim: por que nós estamos assim? Às vezes nós não temos quem, às vezes, desabafar, não temos às vezes amigos, nós ficamos às vezes sozinhos. Por quê? E Deus falou assim: porque tinha muita pessoa falsa do seu lado, porque muita pessoa que às vezes estava com você, mas não estava às vezes por amizade verdadeira, mas estava por aquilo de interesse. O que você prefere nessa noite? Eu faço essa pergunta para você. Você prefere ter amigo verdadeiro ou amigo falso? Qual que é a sua preferência nessa noite? É muito forte, irmão. Você prefere andar com às vezes 3 até o fim da sua vida, morrer, bater as botas e você olhar assim: Pedro, Tiago e João estavam do meu lado? Você prefere ter uma multidão, 10, 20, 30 amigos, mas aqueles que batem nas suas costas, mas está com uma faca apulanhando você, está com uma faca querendo desejar o mal para você? Porque nem todo mundo, às vezes quando você está com uma lepra, nem todo mundo que está com você, às vezes quando você está passando um momento difícil, está com você nos momentos mais tribulosos da sua vida, nos momentos mais de tempestade da sua vida. Tem pessoas que estão do seu lado, meu querido, mas ele não está se glorificando a Deus, por aquilo que as vitórias estão tendo na sua vida. Tem pessoas que estão do seu lado, e às vezes está do seu lado, Vanessa, e às vezes está torcendo para você cair, está torcendo para você parar, para você fraquejar. Às vezes tem pessoas que estão do seu lado, e não está se alegrando com a sua vitória. O que você prefere? O que nós preferimos? Eu prefiro ter o meu amigo Jesus, que esse não me desampara, e as pessoas fiéis e verdadeiras aos meus amigos. O propósito de Deus, mas eu quero dizer para você nessa noite, que o propósito de Deus é muito grande, irmãos, na sua vida. A obra que Deus tem na sua vida é muito grande. Tem pessoas que são tiradas da sua vida, Fábio, que às vezes você não entende. Sabe por quê? Porque não cabe do tamanho do propósito que Deus tem na sua vida, o tamanho da obra, o tamanho da bênção, o tamanho da vitória que Deus tem na sua vida. Tem pessoas que são arrancadas das nossas vidas, sabe por quê, irmãos? Porque não está cabendo no propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus, eu tenho a certeza de que é muito grande na minha vida e na sua vida, irmão. O propósito de Deus, a obra que Deus tem, não existe homem que possa parar, não existe inferno que pare a obra que Deus tem. Quando Deus tem um propósito e nos escolhe desde o ventre de nossas mães, irmãos, tem pessoas que às vezes passam por dificuldades desde a gestação,
O diabo quer tirar a sua vida desde a gestação. Não foi assim com Jesus? Quando José e Maria estavam ali, ela estava grávida, o que acontecia? Queria matar Jesus. Só que a promessa de Deus, quando está dentro da sua vida, dentro do seu coração, ninguém pode matar, irmãos. Sabe por quê? Porque aquilo que é gerado, eita Jesus, aquilo que é gerado diante do propósito de Deus, ninguém pode derrubar, irmão. Aquilo que Deus levantou, o homem não derruba, o diabo não pode impedir o agir e o querer de Deus em nossas vidas. Sabe por quê, irmão? Porque operando Deus, ninguém pode impedir o agir e o querer de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Aí, irmãos, nós vamos falar nessa noite sobre cura, amém? Então nós vamos falar sobre a cura de um paralítico também. E aconteceu o quê? Lá no versículo 17, no mesmo texto que nós lemos, só que no segundo versículo. E aconteceu o quê? Em um daqueles dias estavam ensinando e estavam ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Judéia, e da Judéia de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava com ele para curar. Eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante do Senhor Jesus, que estava ali, quando Jesus estava dentro das casas, fazendo, sabe? A palavra de Deus diz assim, ó: e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Naquela época, irmãos, e hoje não é diferente, havia uma multidão, assim como com a mulher de fluxo de sangue, e as pessoas queriam chegar até Jesus, as pessoas queriam tocar em Jesus, porque Jesus está a bênção, porque Jesus está o milagre, porque está a virtude, aonde sai poder para curar os enfermos, para levantar os abatidos, para perdoar os pecados, irmãos. E quando tinha naquela época multidão, hoje a gente vê hoje dentro da igreja, multidões às vezes vindo para a igreja, às vezes multidões querem chegar ao Senhor Jesus. Só que naquela época, meu querido, o que aconteceu? Eles não conseguiam chegar até Jesus. O que eles fizeram? Abriram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico bem no meio aonde Jesus estava. O que eu quero dizer para você? Muitas das vezes nós estamos como aquele paralítico, enfermos, precisando de um milagre, precisamos de uma bênção. Só que aí eu quero dizer para você que muitas das vezes nós estamos realmente como um paralítico, sem condições físicas, emocionais, sem condições no seu corpo para chegar até Jesus, para estar no centro da vontade de Deus. O que acontece? Aquelas pessoas pegam aquele paralítico e colocam pelo telhado para descer. Quantas das vezes que nós estamos sem condições para ir até a presença de Deus, e existem pessoas que estão do nosso lado, que pega a gente, meu querido, e faz como aquele paralítico, a gente está sem condições. Só que tem pessoas amigas verdadeiras, que pega a gente no colo, como esse paralítico tipificando, e carrega a gente diante da presença de Deus, porque a gente não consegue ir até Jesus. Mas tem pessoas que carregam a gente e colocam a gente aonde Jesus está. Aí eu quero dizer para você nessa noite, quem que você prefere andar? Você prefere andar com crente galinha da Angola ou com crente águia? Pastor, o que é crente galinha da Angola? Quem conhece a galinha da Angola aí? Como é que a galinha da Angola faz, irmã? Imita a galinha da Angola aí. Faz assim, ó. Sou fraco, tô fraco. Tô fraco. Quem pode fazer aí, irmão? Vai, cadê os crentes fracos aí? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. É o crente da linha da Angola, né, irmão? Você anda com o crente é só vitória. Ou você anda com outro crente, pastor, é só luta, pastor. Pastor, as coisas estão difíceis na minha casa. Ó, pastor está pregando. As coisas estão difíceis na minha casa, pastor. É só luta, é só provação.
Aí você vê o outro crente, agora, só agora, hoje tem mais um culto hoje. É o crente galinha da Angola e é o crente águia. Qual crente que você prefere andar, irmão? Com crente galinha da Angola? Se você não tomar cuidado, irmão, você é crente fervoroso, você é crente que tem fé. Pode estar, a sua casa pode estar caindo, mas você está ali em paz, você está de certeza, convicção que Jesus está no seu barco, amém? Aí o que acontece? Entra o crente, vai na sua casa lá, que fala assim, tá difícil, só Jesus, misericórdia, as coisas estão, só Deus na minha casa, tempestade, pastor, as coisas estão difíceis na minha casa, vai lá orar, pastor, o pastor vai, ora, o pastor abençoa, Deus muda o quadro, aí depois passa uma semana, pastor, tá difícil, pastor. O crente só fica andando como crente galinha da Angola, tô fraco. Se eu e você não tomarmos cuidado, a gente se contamina e a gente fica fraco também. Só que nós temos que andar com crente águia, aquele que enxerga lá na frente, aquele que pode estar, às vezes, passando pela prova, mas ele está aqui na igreja adorando a Deus, ele está glorificando a Deus, ele abre as suas portas da sua casa para receber a presença do Senhor, ele está ali diante da presença de Deus, não importa o tempo, mas ele está ali, ó, Deus, o Senhor é bom. Deus, o Senhor tem cuidado da minha vida, sabe por quê? Às vezes nós murmuramos tanto, Deus dá tudo, Deus está cuidando, Deus está abençoando, é porta de emprego, às vezes, as coisas podem, às vezes, não estar aberta, a porta de emprego, mas Deus está cuidando, às vezes, a situação do nosso casamento, às vezes está turbulento, às vezes, a nossa família, às vezes, não está bem, mas o Senhor está ali no controle de todas as coisas. Só que aí eu quero dizer para você nessa noite, qual crente você prefere andar? Crente galinha da Angola ou crente águia nessa noite? Cuidado, se você andar com crente galinha da Angola, você pode ficar crente fraco. Tô fraco. Agora você andar com crente águia, crente fervoroso, o fogo pega, irmão. Sabe por quê? Quem é crente águia e tem a chama do Espírito Santo, o vaso, ele está cheio, sabe o que acontece? Ele começa a transbordar para a direita, ele começa a transbordar para a esquerda, sabe por quê? Porque o vaso ele enche, e aí o que acontece? Ele começa a transbordar, e quando começa a transbordar, para que serve o transbordo? Para transbordar por mão da direita e da esquerda. Às vezes eu acho até engraçado, que às vezes eu estava na igreja, e eu até passava para o pastor, eu estou cheio de Deus, pastor. Sabe o que eu escuto quando está cheio de Deus? Se o Espírito Santo de Deus pega, o pastor está pregando, aí dá vontade até de pegar. Alguém já teve essa vontade? Pode falar, seja sincero, tá, irmão? Aí às vezes o poder de Deus está vindo, a pregação está tão gostosa, às vezes dá vontade de pegar até o microfone e falar algumas coisas. Quem já teve essa vontade assim? Ninguém, só eu, irmão? Pastora? É, pastor, forte, hein? Às vezes eu estava na igreja lá, o fogo pegando na igreja lá, e nossa, a glória de Deus descendo, aí eu pegava, dava vontade de ir lá na igreja de Taubaté, pegar o microfone, nossa, eu estou querendo falar algo de Deus, estou querendo profetizar, eu estou querendo levar alguma coisa, o povo está, meu Deus, está às vezes disperso, está adorando a Deus, mas está ali coração fechado, meu Deus, eu estou precisando levar alguma coisa. Às vezes eu queria pegar o microfone e falar algo de Deus, eu fui conversar com o meu pastor, falar, pastor, por que às vezes eu estou cheio de Deus, eu transbordando? Aí ele falou assim para mim, você vai ficar cheio de Deus para quê? Você vai explodir? Você quer explodir do poder de Deus? Sabe o que serve o poder de Deus? Para você ajudar aquele que estiver abatido. Para você derramar o azeite que está na sua vida e está transbordando. Você derramar para o irmão que às vezes está necessitado. Precisando às vezes de uma palavra amiga. Precisando às vezes de um conforto. Precisamos às vezes de uma palavra de vida. O irmão às vezes está passando por uma guerra, por uma luta. Você vai, olha para o irmão e fala assim, ó, Deus está no controle. Eu já passei por um deserto, mas Deus estava comigo no deserto. Eu já tive às vezes passando por luta no meu casamento, na minha vida financeira. Mas Deus é aquele que abriu porta para a minha vida. Deus é aquele que curou a minha esposa. Deus é aquele que libertou aquele da minha casa, sabe por quê? Porque eu coloquei o meu joelhinho no chão, eu orei, eu busquei a face do Senhor, e Deus não despede ninguém com as mãos vazias. Deus não despede ninguém quando a gente se achega diante da presença de Deus. Só que às vezes nós estamos como aquele paralítico, a gente não consegue, irmão, chegar até a presença de Deus. Uma, por causa da multidão. Duas, por causa da situação que está vivendo. Só que eu sei de uma coisa, Deus sempre vai colocar uma pessoa. Vem cá, quem que eu posso carregar aqui? Vem aqui, é Pietro, né? Vem cá, Pietro. Vou pegar uns caras pesados, não. Não, você é misericórdia. Sobe aqui em cima aqui, Pietro. Sobe aqui. Você quer subir vocês dois? Será que dá, amor? Não dá, né? Sobe aqui nas costas do pastor. Põe a mãozinha aqui assim, ó. Isso, o pastor vai carregar você, ó. Ai, que levinho.
Sabe o que significa isso aqui? É suportar a fraqueza do próximo. É suportar. Muitas das vezes tem amigo que faz assim pela gente, irmão. Pega a gente assim nas costas, Fábio, e carrega a gente e coloca a gente no centro da vontade de Deus. Sabe o que significa a cura? Nossa, vamos pregar com ele sossegado aqui. Sabe o que significa a cura, irmão? Tipifica o boi dentro da igreja evangélica quadrangular. Que significa o quê? Que ele leva as nossas cargas, irmãos. Sabe o que significa isso? Jesus fez assim por mim e por você. Ele levou as nossas cargas, o nosso pecado, a nossa enfermidade dentro daquela cruz do Calvário, meu querido. Ele carregou as nossas cargas e Ele troca o seu fardo nessa noite, porque o fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Ele faz assim por mim e por você, ó. Quantas das vezes que as pessoas fazem assim por nós, irmãos? As pessoas carregam a gente, assim como aquele paralítico. A nossa vida emocional não está bem. A nossa vida financeira às vezes não anda bem. A nossa vida espiritual não anda bem. Às vezes a nossa família não anda bem. E quantas pessoas que Deus coloca do nosso lado e faz como eu tipifiquei esta criança. Coloca a gente no ombro. Sabe aquele verdadeiro amigo? Fala assim, ó, aqui você pode chorar. Encharca a camisa de tanta lágrima. Aqui você pode contar os seus problemas. Não é para qualquer pessoa que você pode contar o seu problema, não, irmão. Não conta as suas dificuldades para qualquer um, não. Tem pessoa que está torcendo para você cair, torcendo para a sua derrota. Tem que ser as pessoas certas. Você tem que orar e pedir direção de Deus. Uma das coisas que eu tenho orado e pedido muito discernimento de espírito. E Deus tem usado pessoas para falar, estou dando discernimento de espírito para você. Quantas das vezes, irmãos, que às vezes nós precisamos ter discernimento e saber as pessoas certas para a gente contar nossos problemas. Sabe por quê? Você vai lá e conta o problema. Vem cá, pastor, fica aí. Você conta o problema pro irmão lá. O irmão pecou. O irmão fornicou. Você conta pro amigo. O amigo vai lá e conta para o outro, conta para outra, conta para outra. O que acontece? De vez de te ajudar, fala da sua lepra, do seu pecado, divulga para a igreja inteira, começa uma fofoca na igreja. O que acontece? De vez de te ajudar, o que vai acontecer? Sabe o que a gente tem que fazer? Quando a gente está passando por uma dificuldade, por uma luta, você tem que orar pela pessoa, você tem que apresentar ela diante de Deus. Quantas pessoas que às vezes apresentam para o homem, falam muitas coisas para o homem, descarrega tudo para as pessoas incorretas. Tem que ser as pessoas certas, irmãos. Os seus sonhos e os meus sonhos têm que ser pelas pessoas, para as pessoas certas. Sabe por quê? Porque nem todo mundo quer fazer que nem nós fizemos essa, tipificando aqui, carregar aqui no ombro. Nem todo mundo, irmão, está torcendo por você. Nem todo mundo está com você no momento da dificuldade. Só que Jesus, Ele está conosco em todo tempo, em todo instante. Você pode achar assim, pastor, eu não tenho ninguém. Talvez você já se sentiu assim como eu e a pastora. Eu não tenho amigos, não tenho às vezes alguém para chorar. Tem os irmãos da igreja, logicamente, não confunda as coisas. Eu sei que tem pessoas amigas aqui, verdadeiras. Só que assim, para estar às vezes com a gente ali, tomar um café, as nossas vidas são muito corridas. E a gente chorar junto. Às vezes a gente precisa chorar junto, irmão. Eu choro com pessoas, amigos, pessoas que pregam, pessoas que são usados por Deus, irmão. Pastores, às vezes, que ali, ó, são ali no altar, uma bomba na mão de Deus, mas pelas suas fragilidades, meu querido, eu oro, eu coloco pessoas aqui, pastor, pode chorar aqui no meu ombro, eu mando mensagem para pessoas que às vezes não tem ninguém para desabaçar e fala assim, pastor, Deus é com você, não pare, pastor, eu estou contigo. Deus quer levantar pessoas nessa noite, meu querido, que venha contar um com o outro, que venha depositar a sua confiança e falar assim, ó, eu suporto você que está fraco, carregar ali, ó, suportar os fracos na fé. Irmão, tá difícil? Vamos junto, irmão, vamos prosseguir, não para não. Sabe por quê? Porque a sua vitória não está no começo e no meio, a sua vitória está lá no final. Deus está à procura, irmãos, de pessoas verdadeiras, os verdadeiros adoradores. Quais são os verdadeiros adoradores, pastor?
Aqueles que vivem a palavra de Deus verdadeiramente. Aqueles que buscam a face do Senhor verdadeiramente. Sabe por quê, irmão? O que a palavra de Deus vai dizer? Lá em Romanos 8:1. Como que eu vou alcançar o meu milagre, pastor? Como que eu vou alcançar a minha vitória? A Bíblia diz assim, lá em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, para que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é para a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é o Espírito de Deus que habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Meu querido, qual que é o segredo de você encontrar a tua cura e o teu milagre? Primeira coisa, quando nós pregamos no primeiro dia aqui, no primeiro tema, do primeiro domingo, que é sobre a salvação. Pastor, como que eu vou ter a salvação na minha vida? Primeira coisa é não andar conforme a minha e a sua carne, irmãos. Porque a condenação há para aqueles que andam segundo a carne. Se você estiver andando segundo o Espírito, isto vai te atrair para a salvação e a vida eterna, amém? Pastor, segundo tema da Igreja do Evangelho Quadrangular, que foi no segundo domingo, como que eu faço para me ter a pessoa do Espírito Santo, a presença de Deus sobre a minha vida? Não andar conforme a carne, porque a carne nós vamos pender para as vontades carnais, mas nós temos que andar ao Espírito, à vontade do Espírito, a deitar ali na presença de Deus, a se inclinar para as coisas que são espirituais. Por quê? Porque a nossa carne, ela é fraca, mas o Espírito está pronto. Como que as pessoas que passaram por essa terra conseguiram obter a sua cura, conseguiram obter o teu milagre? Porque eles não andaram segundo a carne, irmãos. Não andaram segundo as coisas carnais. Se a gente vê o homem paralítico, a gente vê o leproso, a gente vê a mulher do fluxo de sangue, o que ela fez? Ela foi até Jesus, eles foram até Jesus, então eles não andaram a carne. O que acontece, irmãos? Se essas pessoas, quando Jesus estava passando, como que eles alcançavam o seu milagre? Indo até Jesus. O que eu quero dizer para você? O seu milagre não vai bater na sua porta, você sentado, assistindo televisão, deitado na sua casa. Você veio aqui para essa igreja nessa noite, você veio alcançar o seu milagre, você veio ter um encontro com Jesus, amém? Se você ficar no seu caso, de braços cruzados, murmurando, reclamando, questionando a Deus, nada vai acontecer. Mas se você vem diante da presença de Deus, se você veio para esta igreja, meu querido, aqui tem milagre, aqui tem cura para a tua vida, aqui tem restauração, aqui tem porta aberta sobre a sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não despede ninguém de mão vazia. Mas quantas pessoas que ficam dentro da sua casa? O casamento está destruído, a vida familiar, a vida financeira está um caos, mas fica lá dentro da sua casa, faz o domingo churrasco, fica lá tomando uma. Por que as coisas não mudam?
Porque não vem diante da presença de Deus. Porque não vem buscar a face do Senhor. O que isso significa? Está se declinando para as coisas da carne. Mas a minha e a sua carne, nós vamos falar sobre o último tema, que é sobre Jesus voltará. Do pó nós viremos e do pó nós iremos voltar. A minha carne, meu querido, ela vai apodrecer nessa terra, vai se tornar pó novamente, mas o que vai subir é a minha alma, é a sua alma que vai morar na eternidade com o Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa igreja para buscar a eternidade. Mas eu não quero entrar nesse tema que vai ser o último tópico. Nós vamos começar nessa semana, domingo. Mas quantas das vezes, irmãos, que nós queremos que sentamos assim e as coisas caem do céu? As coisas eu creio que caem do céu, irmão. Cai sim também. Você está no centro da vontade de Deus. Você está buscando. Você está orando. Está triste, está abatido, está as coisas difíceis, mas você continua vindo diante da presença de Deus. Você continua buscando. A palavra de Deus diz assim que você não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão correr atrás de você. Você não precisa correr atrás, às vezes, das coisas. Uma vez eu estava querendo vender o meu carro para me casar com a minha linda esposa. E eu estava... Oi? Não entendi. É verdade, irmão. Eu não estava querendo vender, é verdade, eu me corrigiu aqui. Eu estava precisando, Fábio. O Fábio gosta de carro, eu também apaixonado. Eu tinha um Fusquinha 68. Eu amava aquele Fusca, irmão, mas gostava demais. Eu era pessoa do mundo, tinha aqueles caras que bebia, tinha um sonzão forte no Fusca. E amava o Fusca, coloquei 2 para-choque, escapamento de Puma. Nossa, silencioso, porque o Fusca é barulhento, né? Mas deixou o carro da hora, coloquei um banquinho da hora nele, roda de SP2, mas fiquei aquele Fusca. Sabe quem gosta de carro, irmão? Eu sou apaixonado também por carro. Só que eu preferi trocar meu carro pela minha esposa. Eu falei, não, eu preciso vender meu carro, tá precisando? Você prefere ficar com o Fusca ou com a mulher linda que Deus colocou do seu lado? O que você prefere? O carro você compra outra mulher, não tem como, né, Fábio? O que aconteceu? Sabe o que Deus precisou fazer? Tratar no meu coração me vender o Fusca, você acredita, irmão? Eu não queria vender o Fusca. Mas será que é de Deus, pastor? Casar sem dinheiro, desempregado. Como é que não é de Deus, irmão? Não tinha um tostão para casar, como é que você vai fazer? Tinha que sacrificar o Fuscão, com dor no coração. Cheguei na porta da casa da minha sogra, e ainda a gente foi orar e pedir confirmação de Deus. Eu abri a Bíblia assim, vamos falar, ver se Deus fala dentro da palavra de Deus? A gente abriu a Bíblia, amém. Eu não sou de fazer isso não, tá, irmão? Isso aqui, senão a gente fica como promessinha, não é como promessa. A Bíblia, ela fala, amém? Mas não é assim, a gente abrir a Bíblia, Deus pode falar através da sua palavra, mas tem pessoa que só busca direção. Aí vai a Bíblia, Deus fala comigo. Aí vê lá, Judas se enforcou. É para me tirar minha vida? Entendeu? É verdade. Tem pessoa que tem que ter um discernimento de conhecimento da palavra, amém? O que aconteceu? Brincadeiras à parte, eu fui abrir a Bíblia dentro na portão da casa da minha sogra e fui pedir uma direção para Deus. Deus, é para me vender o carro? Deus falou assim, ídolos do coração, idolatria. Eu estava idolatrando o carro demais. A traça, a ferrugem vai consumir. Aí a gente vendeu a casa, o carro, quer dizer, perdão, e a gente casou para a glória de Deus. Amém? Só que, para mim vender o carro, irmão, foi um sufoco. Porque eu estava precisando de vender o carro. Só que eu fui no Mercatal, que é uma feira de rolo que tem em Taubaté, várias vezes, fui 2 domingos lá, sol quente lá e nada acontecia. Acho que foi no terceiro, acho que eu fui uma vez no Mercatal, no segundo, coloquei para vender tudo, placa no carro, e nada de vender o carro. Resumindo a história, teve um dia que era para ir no Mercatal, falei, o dia que ia bombar, estava cheio o Mercatal, falei, hoje eu vou vender esse carro. Jejuei para me vender o carro, só que meu cunhado estava precisando encher laje. Falei, eu não vou vender o carro, não vou então lá no Mercatal vender o carro. Eu vou ajudar ele a encher laje. Fui de jejum, irmão, carregar aqueles concreto, irmão, com latão assim, ó, de jejum, embaixo de sol, e enchendo laje, irmão. Eu estava subindo a escada para levar o concreto, o latão lá em cima para encher a laje, e o carro estava passando mal. Pra você ter uma ideia. Mas eu fui ali, terminei o meu propósito ali, ajudei aqui a família da minha esposa, que é minha cunhada, né, encher a laje. Glória a Deus. E eu estava no meu jejum, Jesus, e meu carro, Jesus, não fui no Mercatal. Sabe o que Deus fez, irmão? Passou um rapaz na frente da casa da minha avó, que eu morava com a minha avó, o carro estava na garagem dela.
olhou para o carro, a placa que tinha, pegou o telefone e me ligou. Depois, isso aí era 2 horas da tarde, e naquele mesmo dia, e eu ainda pedi para Deus, eu quero vender um valor X, era 3.900, vendeu um Fusca 68 por 3.900, irmão, vendi com som e tudo, se não me falha a memória, mas foi um preço, irmão, que só Deus que faz mesmo, só aqueles que crê mesmo que Deus faz. O que aconteceu? Aquele homem olhou a plaquinha no carro, ligou para mim, naquele mesmo domingo, foi lá, se interessou para o carro, e na mesma semana eu vendia o carro pelo valor que eu queria. Sabe o que isso faz, irmão? Isso é milagre de Deus que faz sobre as nossas vidas, amém? Isso é preço de jejum e de oração. Tem coisas que você tem que apresentar diante de Deus em jejum, em oração. Tem que matar a sua carne, mortificar a sua carne. E tá aí, casei, Deus deu outro carro, Deus deu moto, e as coisas foram fluindo naturalmente, e às vezes nós temos que sacrificar algumas coisas para a gente conquistar alguns sonhos em nossas vidas. Por quê, irmãos? É vergonhoso, irmão, você está com um carro top, um carro zero, você vender o carro e pegar um carrinho humilde, mais simples, um Fusquinha, um Chevetinho, um Golzinho. Não é, irmão, não é você retroceder na vida. Tem pessoa que às vezes só quer andar com um carrão zero, da hora, mas aí o PVA é caro, aí as contas, aí é difícil se manter, né? Às vezes as pessoas só querem status, quer andar ali, mas às vezes tem que sacrificar para a gente conquistar alguns sonhos, para a gente realizar os sonhos. E eu preferia sacrificar alguns sonhos da minha vida, alguns projetos, para me casar com a minha esposa. Sabe por quê? Porque hoje Deus me deu tudo ainda melhor que eu queria. Eu queria um golzinho, quadradinho. Sabe o golzinho quadradinho? Porque é um golzinho bom, um golzinho que aguenta para bater mesmo. Deus me surpreendeu e deu um golzinho, bolinha, tá ali, irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Ele faz melhor ainda, irmão. Entenda uma coisa, que a sua vitória, às vezes Deus não abriu a porta que você deseja, não está o que você quer. Sabe por quê? Porque Deus está preparando o melhor para mim e para você. Ele não dá qualquer coisa para os filhos de Deus, irmão. Ele não vai deixar que você ficar comendo as migalhas, mas Ele vai te dar o melhor. Só que nós temos que fazer o quê? Estar no centro da vontade de Deus, buscando o Senhor, mesmo passando por turbulência, mas está aqui, chorando, está aqui adorando a Deus. Qual que é a sua preocupação, irmão? Sua preocupação com o dia de amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou sustentar? Como que eu vou sustentar a minha casa, a minha família? Uma vez um pastor colocou pendurado, né? Uma pastora lá de Taubaté, da nossa igreja, ele pendurou assim o pacote de arroz, feijão, né? Feijão mesmo, pendurou com uma linha assim. No meio da pregação ele parou, olhou para ela, porque Deus estava pedindo algumas renúncias para ela, porque pelos seus trabalhos, para ela viver da obra, para ela se manter e ter fé que Deus iria cuidar da sua vida. E apontou para o pacote de feijão e falou assim: você está preocupado com isso aqui na sua casa? Você está preocupado com o seu dia de amanhã, como que você vai comer, que você vai manter a sua casa, a sua família? Aí eu quero dizer para vocês, você está preocupado com isso aqui? Com o dia de amanhã? O que você vai comer, o que você vai beber, como que você vai sustentar os seus filhos, a sua casa? Você está preocupado com isso aqui, irmão? A Bíblia diz assim, ó, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está preocupado com esse pacote de feijão, pacote de arroz em sua casa? Só buscar a Deus, irmãos. Tempos mais difíceis da minha vida, 14 anos que eu sirvo a Deus, eu venho para a igreja, eu posso estar nervoso, eu posso estar chorando, eu posso estar triste, as coisas às vezes faltando na minha casa, às vezes as contas apertando, mas eu estou ali adorando e estou ali glorificando a Deus. Eu saio da minha casa em Taubaté, quando eu era de Taubaté, eu ia na igreja do meu pastor Cota, não importava o tempo, irmão, eu ia para a igreja, eu tive um acidente de moto, aí eu fiquei com o braço sem poder dirigir, sem minha moto, que deu PT na moto, mas eu ia de carona para a igreja, mas eu ia sempre adorar a Deus. Tentou o diabo até pegar fogo no meu carro. Eu tinha esse Fusquinha na época, eu deixei na garagem da minha avó, aí eu deixei sem o carburador, porque eu aprendi a mexer no carburador, limpar com meu cunhado, ex-cunhado, e o que acontece? A gasolina é muito adulterada hoje em dia, né? E o carburador de Fusca suja muito. Aí eu aprendi, comprava juntas e eu mesmo limpava o carburador. Eu aprendi, irmão. Levava mecânico, ficava gastando dinheiro com mecânico, só comprava juntinho, eu mesmo gastava dinheiro.
para economizar. O que aconteceu? Eu tirei o carburador do carro, deixei dentro da garagem da minha avó. Adivinha, minha tia foi pegar o carro, Jesus, para poder tirar da garagem, ligar o carro para poder lavar a garagem. A hora que ela deu combustão, o carro pegou fogo, irmão. Misericórdia. Eu tinha saído, sabe por quê? Porque um irmão bateu na porta da minha casa. Eu sempre fui fervoroso, eu amava sempre buscar a presença de Deus, chamar eu para um monte, orar nas casas. É sempre comigo. Pode bater na minha casa lá, que eu gosto muito de orar, irmão. Aí o irmão bateu lá, vamos lá na casa do Brunão lá, a gente vai adorar, tocar uns louvor lá, uns violão lá e buscar. Opa, vamos embora. Deixei meu carro sem carburador. Fui lá adorar a Deus, buscar a presença de Deus. Era 2 horas da tarde. O irmão, que era muito, gosta de orar bastante, começou a interceder para minha casa, 2 horas. E eu comecei a concordar, não sei o que estava acontecendo. Espírito Santo, cuida da minha casa, não sei o que está acontecendo. Abençoe. Eu comecei a entrar na concordância do Espírito Santo com ele. O que aconteceu? Era 2 horas, meu carro estava pegando fogo na casa da minha avó. Aí, sabe como que tentaram apagar o fogo, Fábio? Com água. Apaga fogo elétrico com água. Sabe o que apagou o fogo lá? O Espírito Santo, o vento do Espírito foi lá e apagou o fogo. O que aconteceu? Moral da história, queimou tudo, os fios do alternador, meu carro não tinha como ir para a igreja. O que eu fiz? Peguei minha baiquinha e fui para a igreja adorar a Deus. Sabe por quê, irmão? Não pode deserto em nossas vidas, nós temos que adorar o Senhor. Não importa as circunstâncias, nós temos que adorar o Senhor. Sabe por quê? Porque tem muito mais Deus para dar do que o diabo roubar da tua vida, meu querido. Eu não sei o que você já perdeu na sua vida, eu não sei o que você já perdeu no passado, mas Deus tem falado nesse altar e entregou para as pessoas aqui dessa igreja, que o diabo vai... Eita, até lembrei do William agora. Meu Deus, o pastor Carlos, né? O Carlos? Não, foi o Alexandre, acho, né? O Carlos não. Deu um tapão na mão do William assim, pá, até estralou. Jesus, sua vitória é grande, William. Toma posse aí que estralou aí, é o tamanho da sua vitória, em nome de Jesus. Falou assim que vai restituir tudo aquilo que o diabo roubou, irmãos, da sua vida. Sabe por quê? Deus é Deus da minha vida e Ele é Deus da sua vida. Amém, queridos? Aí, irmãos, para fechar essa palavra, lá em Hebreus 13:16 diz assim, ó: de igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Meu Deus. A Bíblia diz assim, ó: não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Aí a Bíblia diz assim, ó: de mal igual, não negligenciais a contínua prática do bem e a mútua cooperação. Deus muito se alegra desses sacrifícios, irmãos. Sabe que as pessoas, às vezes, hoje até foi revelado aí, Deus falou ali no monte ali, uma das coisas com uma pessoa, que a irmã não tem nada, irmãos. É uma pessoa simples, ela tem um cabelo diferenciado, só que é uma pessoa muito simples, e as pessoas olham para ela e julgam ela, irmão. E tem pessoas que estão do lado dela, e foi revelado até que a pessoa quer que ela fique careca, irmão. Às vezes você não pode ter nada, Fábio, você pode ter uma vida simples, Washington, só que as pessoas olham para mim e para você, e querem desejar o mal para mim e para você, meu querido. Por quê? Porque aquilo que você tem, que é a paz, que é a alegria que você tem dentro do seu coração, as pessoas, elas às vezes não querem ver a sua vitória, não querem ver o seu milagre. Só que nós temos que se basear dentro da palavra de Deus, que é desse sacrifício que Deus se alegra, pagar o mal com o bem. Aquele que pisa no teu calo, meu querido, você tem que fazer o quê? Viver a palavra de Deus. Se a gente não viver a palavra de Deus, irmão, por que a gente vem para a igreja? Se a gente não viver o evangelho, por que a gente vai buscar a face do Senhor? A Bíblia diz assim, ó, que nós temos que crer, ouvir e nós temos que praticar a palavra de Deus. Sabe o que vai acontecer o seu milagre na sua casa, na sua família? Você colocar essa palavra aqui, ó, em prática, irmão. Não vai adiantar nada. Você tem que se esforçar. Você tem que buscar um esforço de si próprio. Sabe por quê? Porque o evangelho é pregado, a Bíblia está aberta na sua casa para você ler, mas nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar.
E a sua obediência que vai trazer bênçãos sobre a sua vida. Bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes. Só que a bênção está na obediência. Se não obedecer a palavra de Deus, irmão, o pastor prega, ó, não sirva a outro Deus, ó, paga o mal com o bem, ó, conheça o Senhor, siga Jesus, vem para a igreja, ore a Deus, jejue. Mas se não obedecer, e a gente passa a ferramenta, a gente passa a direção certa, e a gente passa, sabe aquele às vezes dor de cabeça que às vezes a gente está tendo dentro de nossas casas, o pastor, a palavra, ela é colocada para você, como um Dorflex, que vai aliviar a sua dor de cabeça, mas se você não pegar o Dorflex, não beber o Dorflex, não engolir com água, você vai ter dor de cabeça lá na frente. O que significa isso, pastor? Se você não viver a palavra de Deus, aquilo que é pregado, a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai ter dor de cabeça lá na frente. Aí é culpa de Deus? É culpa do pastor? É culpa de nós mesmos. Olhar para dentro de nós e falar, é eu que preciso mudar. É eu que preciso viver a palavra. É eu que preciso provocar o meu milagre. O milagre, irmãos, a vitória, a cura, estavam daquelas pessoas que iam até Jesus, que iam até a presença de Jesus. O meu milagre, meu querido, está em você ir até a presença, você buscar o seu milagre. Jesus não despede ninguém de mão vazia, amém, queridos? Aí lá no versículo 17 diz assim, ó: sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Amém, irmãos? Obedecer, irmãos. Obedecer às lideranças, obedecer à autoridade, obedecer aos policiais, obedecer aos governantes, obedecer aos pastores, obedecer aos líderes. Não pode ser por murmurações, não pode ser por, eu vou fazer, mas eu vou fazer com o meu narizinho torto, sabe? Sabe às vezes que o meu pastor pedia as coisas para mim e eu falava, pastor, amém, eu faço. Mas aquele coração apertado não pode ser com um coração murmurador, irmão. Um coração que murmura, que reclama, tem que ser e fazer com alegria. Sabe por quê? Porque é isso que vai trazer a bênção sobre as nossas casas, sobre nossas famílias. Fazer por murmuração, irmão, é não fazer com o coração. E tudo que nós não fazemos com o coração, você tem que fazer e colocar o coração e fazer com zelo, com amor. Quando a gente faz com zelo, com amor, a gente faz o melhor, a gente faz com alegria. E o que acontece? Você tem paz naquilo que você faz, você tem amor naquilo que você faz. É como um trabalho. Eu amo o que eu faço, sou empilhadeirista, eu trabalho na empilhadeira, eu amo o que eu faço com amor, eu faço muito bem. Por quê? Porque eu gosto e amo aquilo que eu faço, tanto que eu saio da fábrica, eu vou no supermercado, vejo empilhadeira elétrica, eu já começo a olhar os caras trabalhando, porque eu gosto, empilhadeira eu amo. O que acontece? Se eu vou acordar cedo para mim trabalhar, eu vou lá pro meu chefe, pega isso, pega aquilo, faz isso, faz aquilo, sabe o que é? Não gosta de fazer, faz, mas por dentro tá, pegar meu chefe, vou pegar meu pastor. Sabe que a pessoa que faz por murmuração? Sabe o que acontece? Se eu acordar às 5 horas da manhã, 4h30, 4h20 que eu acordo, 4h30, e vou trabalhar do meu trabalho, e fazer por murmuração, o que vai acontecer? O meu dia não vai ser paz tão alegre como é quando você faz com alegria. Quando você faz com paz no seu coração e alegria, não é que o seu dia é abençoado? Não é que o seu dia é feliz? Por quê? Você faz com alegria, não por murmuração, não por tristeza, você faz com alegria. O segredo está em você servir com alegria, servir a sua esposa, servir o seu casamento, servir o seu chefe, servir o seu pastor, servir a sua igreja, servir o seu próximo com alegria, porque este está o segredo. E aí eu quero trazer uma notícia para você e falar para você, sabe o que traz isso para mim, para você? Bênçãos, irmãos. Eu não vou falar o que é, vou falar mais para frente. Mas isso trouxe bênçãos sobre minha casa, sobre minha família. E eu fui até honrado dentro da fábrica. Eu vou contar mais para frente, mês de dezembro. Mas tem bênção. Eita, Jesus. Agora já entendi o que Deus falou hoje pela manhã. Eu creio que ainda tem mais.
Porque eu faço com alegria, irmãos. Aí tem pessoa que fala, né, pastor? Puxa saco. Chama a gente de puxa saco, não. O crente, então, irmão, o ímpio olha pra gente, o chefe pede tudo. Isso aí é puxa saco. É puxa saco do patrão. Ah, Jesus! Lá em Taubaté, a gente era o queridinho do pastor, puxa saco do pastor. As pessoas olhavam pra gente, às vezes não gostavam da gente, porque a gente era queridinho. Tudo que o pastor pedia, a gente estava ali. É reunião, é disciplinar, às vezes precisou disciplinar, irmão. Às vezes precisou colocar ali, faltou em alguma reunião. Não vai subir, não vai cantar hoje, não vai tocar, não vai dançar hoje. Mentira, pastor? Por quê? Porque não pode fazer as coisas desonestas diante da presença de Deus. O que aconteceu? Os pastores disciplina. Aí eu vou para a igreja, não posso tocar, não posso cantar, eu não posso ser diácono, não posso dançar. Aí vai para a igreja com o coração amargurado. Vai para a igreja com o coração ali triste. Tem que ser para alegria. Tá na igreja lá, glória a Deus. Eu estou ali, usa aquele que está no meu lugar. Dá glória a Deus, irmão. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a fazer com alegria e não com tristeza. E isso acarreta bênçãos sobre nossas casas. Eu recebi uma bênção, irmão, que eu me alegrei. Ontem, no sábado, meu chefe me ligou. Eu perguntei algo para ele. Ele falou assim, quem que você recomenda? Que é o monitor que ligou. Aí o chefe perguntou, quem que merece? Na mesma hora ele falou assim, o Rodrigo. Aí muitos me questionam, já foi até mostrado até, que são pessoas, amigos falsos, às vezes estão do meu lado, às vezes está ali, batendo minhas costas, mas quer desejar o meu mal, quer desejar a minha queda. Aí o que Deus mostrou? Falou assim, eu sou o Deus que honra dentro dessa fábrica que você trabalha, meu querido. Sabe por quê? Você não serve a homem, você serve a Deus, você faz com alegria. Quando você faz com alegria, isso traz bênçãos sobre nossas vidas, irmãos. Isso é em todas as áreas. É autoridade, é médico. Você pode ver, irmão. Você vai no hospital, você vai bater boca no hospital lá, você vai lá, sua pessoa da sua casa está às vezes enferma, o que vai acontecer? Você vai ficar às vezes atrasar a sua bênção. Não adianta. Não adianta ficar bravo, não adianta ficar batendo o pé. Tem que fazer o quê? Descansar e fazer com alegria. Sabe por quê? Respeitar as autoridades. Uma das coisas que é o princípio é a autoridade. Quem quebra princípio da palavra de Deus, princípio de autoridade, quebra bênçãos que estão liberadas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, querido? Essa é a palavra que Deus trouxe nesta noite para as nossas vidas. Sobe aqui, Washington. Se coloque de pé diante da presença de Deus. Nós estamos hoje um pouco cansados. Vocês perceberam, o culto está... A pastora já não está muito bem, explodindo de dor de cabeça, e pediu para mim fazer. E eu fazer o louvor, ministrar misericórdia, né, irmão? Quem gosta da pastora aqui, ou outro que faz. O pastor até pode pregar mais ou menos, mas fazer louvor não é comigo, não. Mas ela falou, pastor, minha cabeça está explodindo. Mas nós estamos aqui para fazer com alegria, irmãos. Nosso coração, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de... às vezes sequidão, a gente vem aqui, a gente dá o nosso melhor, irmãos. Pode estar cansado, vem sexta para a igreja, vem sábado para a igreja, sai daqui 8 horas, 9 horas da noite, depois acorda cedo, vai orar, e depois tem o dia seu corrido, vai votar, e depois vem para a igreja, amanhã acorda cedo, mas a gente faz com carinho, com amor, irmãos. Sabe por quê? Eu amo a obra, irmãos, eu amo cuidar de vidas, eu amo a palavra de Deus. Eu venho aqui, a pastora vem aqui, a nossa filha vem aqui, e a gente faz o nosso melhor, não com tristeza, mas a gente faz com alegria. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus muda quadros, porque Deus muda situações, tem transformado e mudado vidas aqui nessa igreja, tem libertado, tem casado vidas, né? Eu quero fazer mais casamento, viu, Aline Glauber? Viu, William, Vanessa? Eu gostei desse negócio de fazer casamento, não vejo a hora de fazer mais. Só marcar e chamar o pastor, pastora. Pastor, mas não tenho condição, pastor. Você tinha condições para você casar, Fábio? Você tinha, Adriano? Condição Deus dá, irmão. Só basta nós queremos colocar a vida diante da presença de Deus. Quando eu casei, eu estava desempregado, sem nenhum tostão. E Deus falou assim, casa pela fé que eu vou te honrar. Eu cheguei a trabalhar de entregar marmitex, foi antes de casar, pastor? Foi. Abri um bico, eu tinha uma motinha, eu estava fazendo um biquinho de moto.
Fiquei uns 6 meses, eu acho, fazendo biquinho de moto. Entregava marmitex de moto, no bar de chuva, de sol. Coloquei uma caixa no bagageiro da minha moto, assim. Uma caixinha daquelas de compra, sabe, de supermercado. E colocava marmitex e entregava. Ganhava R$427 por semana. Aí eu até, por semana que eu recebia, eu separava o meu dízimo, era R$42,70. Toda semana eu tirava, porque se você deixar tudo para depois, às vezes não consegue. Mas eu honrava o Senhor. Aí Deus falou assim: eu vou te honrar, casa pela fé que eu vou te honrar. E eu casei pela fé. E Deus preparou tudo, o casamento, o bolo, o vestido, o terno, a festa. Deus preparou tudo. Logicamente tem que sacrificar alguns sonhos, né? O Fuscão meu foi embora. Ainda se eu achar na rua, eu quero comprar ele ainda, irmão. Mas não acho mais. Mas Deus deu o melhor para mim. Só que eu sacrifiquei, às vezes nós temos que sacrificar algumas coisas. Mas Deus falou que ia honrar. E Deus me honrou. Deus fez muito mais ainda do que eu pedi. Eu pensei, em um mês, quando eu estava casado, casei pela fé, entregando marmitex, Deus abriu a porta de emprego lá na 3ª Volkswagen. Eu fui um dia pegar medicamento para minha esposa, lá no... Oi? Para mim? Fui pegar para mim medicamento lá no relógio do CTI, lá que tem, dá medicamento de graça lá. Aí eu fui pegar pela manhã. Aí eu falei, vou passar no balcão de emprego ali. Tem uma vaga lá na Vox, 3º. Tem entrevista no clube da Vox, vocês se interessam? Opa, se interessa. Deus abriu depois de um mês, irmãos. A porta lá na Vox, eu estou lá até hoje, por 14 anos, para a glória de Deus. Deus cuida ou não cuida, irmão? Qual que é a sua preocupação, irmãos? Coloque a sua vida em prática, a sua fé em atitude. Coloque a sua vida no altar de Deus, sabe por quê? Porque Deus faz coisas sobrenaturais acontecer na sua vida e na minha vida. Entre outros sonhos, irmãos. Viajei já para Bahia, para Salvador. O máximo que eu ia para o Batubão aqui. Fui conhecer Salvador, Bahia. Você tinha condições, pastor? Não tinha, irmão. Tinha sonho de conhecer Ilha Bela. Eu conheci Ilha Bela, sou uma pessoa muito simples, irmão. Não sou de viajar, não. Aí eu fui como que é lá? Guará? Não, é Guará não, é... Lá... Esqueci lá para... Estrada lá de Monteiro Lobato, lá. Pouso Alegre, lá. Viajei para outros lugares que eu achava que... Sabe aquele sonho limitado, assim, que você acha que não vai nem atravessar a rua da sua casa? Não sei... Eu tinha a mente assim travada, eu não tinha sonho de conquistar tantas coisas. Mas Deus mudou a minha história, irmãos. Só que Deus quer curar passado de vidas que estão aqui nessa noite. Eu dei toda essa volta, contei o meu testemunho para me dizer que Deus quer curar alguns traumas da sua mente muitas das vezes. Se essa palavra falou no seu coração e alguns traumas da sua mente, do seu passado, as tristezas, as angústias que você já viveu, o sofrimento, pastor, eu sou como você, eu já vim de uma família muito sofrida, minha avó aqui, ó, eu fui criado por meus avós, irmão, não tive a melhor comida não, irmãos, eu não tive a melhor roupa não, minha avó dava tudo simples para mim, só que ela dava com muito amor, com muito carinho, arroz e feijão para mim, eu estava ali comendo, mas ela sempre deu amor para minha vida, irmãos, carinho. Sabe por quê? Porque Deus colocou a minha avó para cuidar de mim. Teve um primo meu, irmãos, que a sua mãe não queria cuidar dele, porque ele estava enfiado nas drogas, sumia 3 dias, não voltava para casa, a gente se desesperava. O que aconteceu? A mãe abandonou, mas pode uma mãe abandonar seu filho? Deus não abandona? Sabe o que Deus fez? Deus trouxe a minha avó, colocou meu primo, vem, você vem morar comigo. Está lá o meu primo, irmãos, para a glória de Deus. Está indo, não está 100%, não está indo dentro da igreja, mas está lá. Já está com seu filho, não casou ainda, mas vai casar porque a gente ora, irmão. Mas está lá, por quê? Porque a minha avó deu amor, porque a minha avó deu carinho. Eu não sei por que eu estou falando isso. E Deus mudou a vida do meu primo. O segredo está no quê? No que você dá carinho, irmãos. Não é você acusar e apontar o dedo, você dá amor, você dá atenção, que Deus muda o amor. A Bíblia fala assim, que apaga uma multidão de pecados. Quem tem pecado aqui, irmão? O amor, quando você ama uma pessoa, meu querido, ele apaga da sua vida uma multidão de pecados. Sabe por quê? Porque ninguém é juiz para apontar o dedo. Quando você aponta o dedo, vem 3 para você. Eu não sei como que é o seu passado, eu não sei o que você viveu até hoje. Nós estamos no ano de 2020, eu não sei quantos anos que você tem.
Você que aqui tem pais de família, tem mães de família, tem jovens, tem crianças aqui, mas eu não sei qual que é os traumas que você já viveu no passado, quais as dificuldades que você já viveram no passado, quais as dificuldades que seus pais já passaram no casamento. Eu não sei qual a dificuldade que teve dentro da sua casa. Ó, irmãos, eu estou cansado que meu Espírito Santo de Deus está enchendo aqui, irmão. O Espírito Santo de Deus está falando que a presença de Deus agora está enchendo aqui, ó. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu não sei qual que foi os traumas da sua família, do seu pai, a sua mãe tiveram. Às vezes de bebida na sua casa, às vezes droga na sua casa, às vezes idolatria na sua casa. Eu não sei qual que é a sua história, e eu não sei, eu não conheço, mas tem um Deus que conhece desde o ventre da sua mãe. Você que precisa de uma cura nessa noite, de uma transformação na sua casa, meu querido, aquele que carrega nossas cargas está aqui. Você que precisa de uma cura emocional, uma cura no teu coração, ou você entrou aqui enfermo, a tua alma está abatida, você quer que Deus mude o quadro da tua família, um quadro às vezes do histórico, sabe, de maldições hereditárias que vai carregando, porque a palavra de Deus diz que as maldições alcançam até a 3ª e 4ª geração, amém? Mas só que Deus é Deus que quebra a maldição e abençoa até a 3ª e 4ª geração de nossas vidas. Deus é aquele, meu querido, que Ele escreve um novo tempo, uma nova história na sua vida. Você que precisa que uma nova história seja escrita na sua vida, que precisa de cura, eu quero que você venha aqui à frente e nós vamos orar, amém? Eu sei que essa palavra falou com você, pode vir aqui, que eu queria orar por você. A vida me pregou mais uma peça. Sei que a tua vida está difícil. Não pude esperar. Tudo que sonhei desmoronou. Tem mais pessoas, irmãos, mas não faço nem por força de violência, amém? Vivo em cavernas e ninguém nunca notou. Sorriso. Sei que precisa de maldições serem quebradas na sua casa. Você que precisa curar a tua alma, o teu coração. Morrer aqui. Deus me prometeu assim. Você que Deus quer que Deus escreve um novo tempo, uma nova história na sua vida. Vem até aqui à frente que eu vou orar por você. Tem mais pessoas, irmãos. Tem mais pessoas. O Espírito Santo diz que tem mais pessoas. Mas não é por força nem violência, hein? Sem parar. Você que quer curar os traumas da tua família, os traumas das suas emoções, os traumas às vezes dentro da sua casa, no seu casamento, às vezes uma vida, às vezes de religiosidade dentro da sua casa, meu querido. Você que é para a sua família precisa de algumas maldições serem quebradas, de bebida, de álcool, de fornicação, de drogas. Você que precisa às vezes de uma pessoa ser alcançada pelo Evangelho. Eu quero que você que precisa dessa cura, venha até aqui à frente. Mas eu não vou morrer aqui. Mais pessoas. Deus me prometeu assim. Vou clamar até que o céu se abra sobre mim. Com teu poder vem me curar. Com tua mão cicatrizar este coração que chora e sangra. Sua vida tem sido só de choro, de lágrimas, de tristeza, de angústia da tua alma. Jesus quer te curar nessa noite. Sou completamente teu Senhor. Não importa o que a vida me causou. Feche teus Vou olhos. te adorar. Deixa o Senhor te curar nessa noite. Com toda a força Ele vai te que curar. há em mim. Com meu coração pelo teu. Tem mais alguém que ainda quer vir, irmãos? Eu vou fazer a oração aqui, amém? Se tiver mais alguém, pode vir ainda, dá tempo. Cura esse coração, Pai. Está sangrando. Cura esse coração, Senhor Jesus. Liberta, Jesus. O Senhor que carrega as nossas cargas, Jesus. Não importa o que
Pai, que o Senhor venha curar, ó Deus, estas vidas que aqui estão nessa noite, meu Pai. Cura da alma, Jesus. Cura das emoções, Deus. Cura, Senhor Jesus, aquele que entrou aqui, meu Pai querido, preocupado, Deus, como que eu vou sustentar minha casa? O que será do amanhã, os meus sonhos, os meus projetos? O que eu vou viver, Senhor? Deus está dizendo essa noite que Ele está no controle de todas as coisas, meu querido. Nós temos que viver pela fé, não por vista. Às vezes você pode olhar a situação hoje e não está como você queira, mas não veja o seu hoje. Deus vê o seu amanhã, os seus sonhos sendo concretizados, William, a sua vitória sendo concretizada, Vanessa, irmã Andréia, os seus projetos, os seus sonhos dentro da sua casa, Luiz Carlos. Ei, Fábio, Adriana, Deus tem um novo tempo sobre a vida de vocês. Ai, Xenai, Arabassuri, Camanabachai. Deus tem uma nova história, irmãos, um novo tempo. Deus tem o melhor para você, meu querido. Deus tem o melhor pra mim. Se você sentir vontade de você chorar, chore, irmão. Se derrame, porque choro cura a alma. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que Deus está preparando para você. Deus tem o melhor, Fabião. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor, meu querido. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Nada se compara. O que tem preparado para você são coisas grandes. Ei, não viva das migalhas, meu querido. Deus tem o melhor. Pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sabe aquelas pessoas, olha aqui para mim, irmãos. Sabe aquelas pessoas que olharam para vocês e falaram assim para vocês: vocês não têm jeito. Sabe aquelas pessoas que o Espírito Santo de Deus me diz que amaldiçoaram vocês? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que a palavra de Deus diz assim, que Ele abençoa aqueles que abençoarem vocês, e amaldiçoa, meu querido. Deus transforma a maldição em bênção sobre as nossas vidas. Aqueles que falam assim: não tem mais jeito, Andréia, sua filha não tem mais jeito, seu filho não tem mais jeito. A última palavra é de Deus. O homem pode te julgar, o homem pode apontar o dedo para você e falar para você a derrota, mas Deus te diz essa noite que Ele é que transforma maldição em bênção sobre a vida de vocês. Sabe que as pessoas assim, dizem assim para você: a sua família não tem mais jeito, o seu casamento, o seu sonho, esse namoro não é de Deus, este casamento não foi de Deus, essa família, essa situação não é da vontade do Senhor. Ei, Deus te diz para vocês nessa igreja, nessa noite, que é Ele, é a palavra dEle, não é a palavra do homem, porque o homem pode falar uma coisa, mas a última palavra é de Deus. O médico pode decretar: ei, a enfermidade é para a morte, mas Jesus fala assim: não é, é para a vida. Lázaro estava morto há 4 dias, cheirava mal, e Jesus trouxe vida, meu querido. Sabe o que significa? Sabe o que o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui? Que pessoas aqui foi usada por cão, muitas das vezes, e disseram palavras negativas, palavras de maldição sobre a vida de vocês. Só que Deus está dizendo assim para vocês, que disseram que era morte,
Sabe os sonhos, sabe os projetos? Vocês colocaram no altar, na vontade de Deus? Jesus está dizendo assim, pode estar cheirando mal. Já está 4 dias morto Lázaro. Mas Jesus traz vida. Sabe por quê, meu querido? Porque aquilo que é morte, irmão, as pessoas dizem que não tem mais jeito. Jesus fala assim, ó, tem sim, é vida. Os seus sonhos, os seus projetos, é vida, é vida, é vida, é vida. Está dizendo nessa noite, é vida, é vida. Restitui os planos que foram embora. Sabe aqueles planos? Oh Jesus, eu quero ter meu casamento, William. Eu quero ter minha vida, sabe? Eu quero ter um conforto para minha casa, Fábio. Eu só quero minha família aqui no altar. Eu só quero que a minha família na igreja. Sabe aqueles sonhos, às vezes que são às vezes pequenos. Eu só quero dar o melhor para minha esposa. Eu só quero dar o melhor para minha filha, o melhor para minha casa. Eu só quero que minha família esteja aqui comigo, aqui, sabe esses sonhos às vezes pequenos. Eu não sei qual que é a história que você veio, a vida que você veio foi sofrida, se foi de aperto, mas eu já vi uma vida muito sofrida, criada pelos meus avós, muito simples, meu querido. Deus mudou a minha história, Deus mudou a história da minha avó, meu querido, e Deus tem muitos sonhos e projetos. Eu não tinha nem desejo, não, eu tinha sonho de ter minha casa, mas nunca que eu vou ter minha casa, nunca eu vou ter meu carro, meu sonho. Pessoas até da minha própria casa, que tinha carro, não me ensinou a dirigir, a dar aula para mim, para ensinar, para me tirar a carta, meu querido. Deus usou outras pessoas para me ajudar, para me abençoar. Sabe por quê? Se não usar da casa, ô Fábio, Deus usa o de longe. Sabe por quê? Se não usar o servo de Deus, Deus usa o ímpio. Deus usa o empresário aí, ó, para ir na sua casa entregar algo para você. Sabe por quê? Porque Deus faz do jeito dele, da maneira dele. Só que nós temos que aprender uma coisa, sabe por quê? O tratamento de Deus, o orgulho. Não, eu não quero. Ah, não é do meu jeito, eu não quero. Não, eu não aceito isso, Deus. Precisa algumas coisas às vezes ser tratadas em nosso orgulho, em nosso coração. A gente tem que aprender a receber também, a receber às vezes uma cesta de alimento, a receber às vezes um dinheiro para pagar uma conta de um amigo, do pastor, da igreja. Às vezes a gente tem que aprender a receber. Eu aprendi um dia a receber carona da minha sogra, de irmãos da igreja, para mim ir até a igreja. Aí você é orgulhoso? Não, eu vou de Uber, não tinha nem condição, irmão. Não, tem que aprender a receber. Quando você aprende a receber no deserto, a ter um coração não orgulhoso, mas um coração humilde, sabe o que Deus faz? Deus tira a gente do deserto rapidinho. Deserto é só passageiro, irmão. Quando eu aprendi em 3 meses esse deserto que eu vivi, Deus tirou eu do deserto, Deus deu uma outra moto para mim, e consegui ir para a igreja. E depois em 4 meses, Deus deu esse carro que eu estou até hoje. Deus já falou que Ele vai trocar esse carro. Esse carro preciso, eu quero, estou pedindo para Deus, eu quero um carro melhor. Quero um carro, porque o crente tem que comer o melhor dessa terra, irmão. Não é vergonhoso, não. Antigamente os crentes entravam na igreja, era de chinelo só, havaiana, ou era descalço e ir para a igreja. O crente tinha que ser uma pessoa humilde. Não, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter melhor casa, o melhor conforto para sua casa, irmão. Eu não prego prosperidade na igreja, não, irmão. Só que Deus, Ele prospera as nossas vidas, e Deus é Deus que abençoa. Sabe por quê? Porque Ele conhece nossos sonhos, e a Bíblia diz assim, que nós iremos comer o melhor dessa terra. Amém, querido? Pode voltar para o seu lugar, adorando a Deus. Amém? Agora, em tudo, nós temos que dizimar e ofertarmos. Obediência quebra maldição. Se às vezes as coisas estão não como a gente anda, porque está o migrador, o cortador, o devorador e o destruidor. 14 anos que eu sirvo a Deus. Pastor, como o senhor vive todos esses sonhos? Eu não sei, irmão, não tenho condições, eu não ganho tão bem assim, irmão. Eu não tenho tanto assim. Meu Deus, eu sou um cara que acordo cedo só para me manter minha casa. Só que, pelas condições que eu não tinha financeiramente, Deus usava pessoas para me abençoar. Eu tinha, às vezes, pessoas que já pagou minha conta, irmão. Minha prima, uma vez, um dia, falou assim, pastor, segura só um pouquinho, acho. Pastor, Rodrigo, eu não era pastor na época. O que você precisa? Eu ajudei ela um dia, eu quero dar uma oferta para você. Eu estava precisando de R$500 para me pagar minhas contas, irmão. Aí, Fabião, uma pessoa fala, quero dar uma oferta da sua vida. Você vai falar para ela, estou precisando de 500. Você tem coragem? Tem coragem, William? Pastor, eu estou querendo dar uma oferta. Quanto você precisa?
Você falava, 500. É só para doido, né? Eu falei assim, eu não sei, dá o que você desejar aí. Eu estava lá na igreja, limpando a igreja, irmão, lavando a igreja, que uma vez a gente foi como líder de jovens, eu era encarregado de organizar os jovens e a gente dá um trato na igreja. Ah, irmão, mas você pensa assim, essa igreja aqui é pequenininha. Vai olhar no Pastor Cota, você vê, 2 galpões que cabem mais de 1.000 pessoas, você vê o tamanho que é a igreja. Aí a gente carregado para limpar a igreja. Eu fui lá e fiz, irmão, o meu melhor para o Senhor. Carreguei lá a liderança de jovens, vamos lá para a igreja de jovens. A gente fez o nosso melhor. A minha prima foi naquela tarde ali e falou assim, eu precisando de dinheiro, pagar minhas contas. Ela falou, eu quero ofertar na sua vida. Ela ia dar para mim R$400. Aí o marido dela falou assim, não, vamos inteirar, vamos dar mais R$100. Deu R$500. Era o que eu precisava para me pagar as minhas contas, irmãos. Eu nunca te deixei fazer o melhor dentro da casa de Deus, sempre deu o meu melhor. E Deus sempre cuidou da minha vida, irmãos. Isso está o mistério. 14 anos que eu sirvo a Deus, eu sempre dei o meu melhor, fiz com amor, com atenção, com carinho. Ah, pastor, mas nem sempre a gente vem, às vezes vem com o coração triste, irmão, abatido, às vezes raiva. Só que a gente vem aqui, a gente é curado, a gente sai daqui leve como um pássaro, a gente sai voando. Sabe por quê? Porque aqui é um hospital, amém? Mas 14 anos que eu sirvo a Deus, nunca deixei de dar o dízimo na casa do Senhor. Nunca deixei de ofertar na casa do Senhor. E Deus tem surpreendido. Ninguém vence a Deus no tocante a dar. Quanto mais, mas não pode ser vai-ganha, né, com Deus também, né? Eu vou ser dizimista, eu vou dar uma oferta, aí eu quero minha bênção, Deus. Não pode ser barganha, irmão. Tem que dar de coração. Com alegria, a Bíblia fala. E não com tristeza no coração. Amém? Mas em todos a gente tem que ser dizimista e ofertante. Para ser pastor, tem que ser dizimista e ofertante. Se eu não fosse, se a pastora não fosse em Taubaté, a gente não poderia pastorear, que é um dos requisitos da igreja do evangelho quadrangular. 14 anos, nunca deixei de dar o dízimo dentro da igreja, irmão. Nunca deixei de dar para o Senhor aquilo que o Senhor tem entregado para a minha vida. Pastor, mas eu sei que tem pessoas que estão desempregadas. Faz propósito diante de Deus. Nós estamos orando. Teve pessoas aqui que hoje não veio para a igreja, mas a gente orou na quarta-feira, Deus abriu a porta de emprego na quinta. Sabe por quê? Porque Deus conhece a necessidade. Pastor, mas Deus sabe a necessidade minha. Eu estou passando já por uns apertos. Mas pode ficar tranquilo, porque cada dia Deus vai cuidar do seu maná sobre a sua casa e sobre a sua família, amém? Quem vai dizimar e ofertar, pode vir aqui, irmãos. Apresentamos os dízimos e as ofertas no teu altar. Espírito Santo de Deus, o Senhor vem, meu Pai querido, entregar bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes em nome de Jesus, amém. Pode levar para mim, queridos. Zero som agora, deixa eu dar os avisos aqui para mim poder encerrar, amém, irmãos? Quarta-feira, nosso culto de oração normalmente aqui, amém, irmãos? E sexta-feira vai ter um trabalho diferenciado aqui, que é o Live Music, é um evento online que vai ter na igreja, amém? Mas é presencial também, só que é um evento que às vezes vem muitas pessoas, querem vir até de Taubaté, então tem que ter um limite de pessoas, amém? Porque se a gente abrir vaga para muita gente, a igreja não pode, não comporta, até mesmo nesse tempo de pandemia, amém? O que é o Live Music, pastor? São grupos e ministérios que vai vir tocar aqui no altar. Vai tocar teclado, vai ter guitarra, vai ter baixo, vai ter bateria. Aí é um som mais gostoso, conforme vocês viram que a gente divulgou no grupo, na rede social. Aí eu peço para vocês, divulgue, compartilhe o que a gente coloca ali no grupo, no seu status, o que coloca na página, para que as pessoas sejam convidadas, amém? Tem pessoas que às vezes são evangelizadas na rede social. Tem pessoas que às vezes assistem essa live aqui, por quê? Porque conhece o nosso trabalho aqui, e eu convido, mando no WhatsApp e participa, às vezes são alimentados espiritualmente, amém, irmãos? Então, compartilhar é o que? É evangelizar na rede social, amém? Então vai ter grupos aqui, vai ter um profeta de Deus, um pastor abençoado que vai estar pregando, levando a palavra aqui nessa noite. Vai ser uma noite muito forte, muito impactante, amém, irmãos?
Aí eu queria convidar vocês. Lá vem o pastor. Vamos jejuar essa semana, irmão? A gente já gosta de jejuar, né, irmão? Os irmãos já estão jejuando aqui. A gente quer fazer um jejum de segunda até quinta-feira somente. São segunda, terça, quarta e quinta. 4 dias. Aí, são logicamente mais pessoas. Eu preciso de pelo menos uma pessoa a cada dia. Aí se tiver 2, 3 no mesmo dia, não tem importância. Mas daí você fala qual é o dia que você pode jejuar. Segunda-feira, quem pode jejuar? A Nath, Fábio. Terça-feira, a irmã Terezinha, o Washington. Quarta-feira, quem pode jejuar na quarta? O irmão, o Scarvos. Quinta-feira, o Glauber, a Aline e a Adriana. E a Vanessa e o William. Amém. Benção, o último dia do jejum. Por quê, irmão? Porque o jejum, irmão, todo o trabalho que a gente faz jejum aqui, irmão. Não é forte, Washington? Todo o jejum que a gente faz, irmão. É live music que a gente fez, é campanha. Para que a gente receba, às vezes, a manifestação do Espírito Santo, tem que ter o sacrifício de jejum. Sacrificar e matar a nossa carne. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Tem bênçãos que são liberadas através de jejum. Tem porta de emprego que abre. Venda, às vezes, como eu vendi o carro, no jejum e na oração, irmão. Então, o jejum traz bênçãos sobre as nossas vidas. Amém? E no domingo, irmãos, vai ter o culto da família aqui com o tema roxo. Amém? E nós iremos marcar o batismo dia 29. Quem vai descer as águas do batismo e levante as mãos? O Glauber vai batizar. Tem mais alguns, que é o filho da irmã Maria também, mas que são até de outra igreja, mas ele quer batizar aqui. Tem mais quem? O Vitor também que quer se batizar. Nós iremos marcar o batismo e o estudo do batismo no decorrente da semana, eu aviso vocês, amém? Domingo, pela manhã, a Igreja Evangélica Quadrangular é preciso, por estatuto, ter uma semana de aviso antes, tudo tem que ser cumprido, às vezes, por estatuto da Igreja Quadrangular, irmão. Tudo a parte espiritual, manifestação do Espírito Santo, irmão, poder de Deus. Agora, a administração, irmãos, às vezes você não vê, mas a pastora está ali fazendo relatório, tem a administração que nós temos que fazer referente à igreja, contas que nós prestamos, coisas que às vezes a gente não vê, não mostra assim para os irmãos, mas a igreja é um corpo espiritual e administrativo também, amém? E no domingo nós iremos marcar uma reunião aqui às 9 horas da manhã. Todo mundo pode vir, irmãos? Levante suas mãos. Domingo, 9 horas, quem pode estar aqui? Membros, líderes são convocados. Os outros que não levantaram a mão, compromisso, não pode vir? Ou é outro dia, se marcar no sábado, por exemplo, 9 horas da manhã. Ou à tarde, uma tarde, passar aqui no sábado. O que vocês preferem? Isso que eu queria surgir para vocês. O que vocês... Né, pastor? De repente, porque às vezes vim aqui fazer uma reunião com 5, 7 pessoas, queria que a igreja toda estivesse aqui, às vezes, dependendo. Liderança é convocado, amém? Mas os membros são convidados, mas você tem que saber as coisas que acontecem na igreja, às vezes a situação da igreja, que é o aluguel da igreja. Pastor, quais são os planos aqui para fazer a sala das crianças? Quais são os objetivos da igreja? É você passar para a igreja, amém? Quem pode vir aqui, por exemplo, no sábado à tarde, que não levantou a mão? Então você só... Amém. Domingo de manhã, então, 9 horas da manhã, a nossa reunião aqui com a liderança da igreja, com os membros da igreja, amém? Precisamos colocar algumas coisas em ordem da igreja e passar para vocês os objetivos da igreja. Está chegando o final de ano agora, Natal está chegando aí, Ano Novo está chegando, então a gente precisa agendar também, fazer a agenda da igreja. Às vezes fazer uma comemoração Natal, se vai ter culto Natal, não sei, dependendo. O pastor às vezes faz virada de ano, à meia-noite ele ora. Aí tem que ver se os irmãos que querem fazer, às vezes, uma ceia de Natal, participar, virada do ano, lá em Taubaté, eles fazem na meia-noite, que dá meia-noite, eles fazem a oração. Meia-noite eles começam a orar, passa virada de ano na igreja. É muito gostoso, a gente passa orando. Aí a gente precisa agendar e acertar as coisas da igreja, e a gente precisa fazer essa reunião, faz muito tempo que a igreja não faz. Amém? Se coloca de pé, irmãos. Mais algum aviso, pastora? Não? O batismo na casa da Estudo, já falei? Já? Amém, queridos? Faz-se com as suas mãos, posição de receber. Senhor Jesus, te agradecemos por essa noite, Pai. O Senhor venha nos pedir nossas vidas diante da Tua presença. Que o Senhor venha, meu Pai querido, nos guardar, nos proteger. Que
que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a doce comunhão do Espírito Santo, a igreja diz amém. Amém, queridos? Nossa, estou cansado, estou pipocando aqui para falar algumas coisas. Amém, irmão? Vamos lá, grito de vitória nosso? Vem cá, Glauber, vem cá, Aline. Puxa o grito de vitória com a gente aqui. Tá com a calça rasgada hoje, ó? O cachorro pegou você na esquina ali? Glória a Deus. Puxa o grito de vitória, como é que serve a igreja, né? Vai lá então. Hoje no 3, hein? Me ajuda aqui. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Paz, igreja.